A realidade, ela não muda quando você pede, ela muda quando você se torna a pessoa que já vive aquele sonho que você tanto almeja na sua trajetória. Exatamente, eu sei que isso num primeiro momento pode estranhar como algo diferente e até um pouco inexplicável. Como assim? Eu vou me comportar como uma pessoa que já tem aquilo que eu sonho, mas a verdade é que enquanto a gente não muda os nossos padrões, os nossos hábitos de comportamento, nós acabamos emitindo para o universo, para a cocriação da realidade, um sinal de falta, um sinal como se a escassez fosse a regra da nossa vida e não a prosperidade. E aqui nesse vídeo hoje eu vou te explicar sobre essa jornada do ser para ter. Aproveita e curte esse vídeo e se inscreva no meu canal, porque cada vez mais eu estarei trazendo conhecimentos aprofundados sobre a cocriação da realidade, espiritualidade e lei da atração. Muito prazer. Se você não me conhece, eu sou Mariane Medeiros, trabalho há mais de 10 anos com as terapias integrativas e também com a manifestação da realidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo da identidade e a reprogramação do nosso estado vibracional. Exatamente, nós precisamos ser para ter. E aqui é uma virada de chave muito grande. A manifestação, eu diria que ela é tão simples, que de tão simples que ela se torna complexa. Basicamente, nós precisamos compreender que existe no universo a verdadeira oração quântica. Quando eu me deparei pela primeira vez com esse termo, foi realmente algo muito novo para mim. Eu estava numa fase muito desafiadora da minha vida, até que no YouTube caiu um vídeo onde ensinava a verdadeira maneira de orar. E esse é o ponto que nós precisamos compreender. Muitas vezes as pessoas olham para algum grupo de pessoas onde tudo dá certo na vida dessas pessoas, onde elas cocriam tudo que elas desejam, tudo que elas sonham, a prosperidade em diversos níveis, tanto material quanto energética. Só que isso não é uma mera sorte, não tem nada a ver com sorte. A verdade é que muitas dessas pessoas aprenderam a verdadeira forma de orar, mesmo que muitas vezes elas não estejam conscientes sobre a lei da atração. Porque de fato não é sobre acreditar na lei da atração ou não, mas é sobre vibrar da maneira correta. Portanto, quando nós falamos nesse processo da oração correta, nós estamos falando que a oração não é sobre pedir por algo que nós almejamos na nossa trajetória, mas sim nos tornar a versão alinhada com esse objetivo, como se ele já fosse uma realidade, agradecer antes de ter. E é aqui que se encontra o desafio. Como que nós vamos agradecer por uma coisa que ainda nem está na nossa vida? Mas a verdade é que o mundo espiritual, ou qualquer força que a gente pode denominar como Deus, universo, inteligência infinita, ou matriz holográfica, essa força é como se ela multiplicasse em nós todas as bênçãos no nosso caminho, quando nós nos colocamos simplesmente no ato de agradecer. E isso aqui não tem nada a ver com o processo da positividade tóxica ou negligenciar as emoções básicas que todos nós seres humanos possuímos, não tem nada a ver com isso. Isso eu falo e entrego esse conhecimento, esse aprendizado no lugar de uma pessoa que já praticou esse processo quando estava na dor. Sim, eu pratiquei o agradecimento, eu pratiquei o ser antes do ter, quando estava num momento muito difícil da minha vida. E aqui não é sobre negligenciar a tristeza, o medo, a culpa, não, não tem nada a ver com isso. Mas sim o aprendizado de compreender como que a gente se comunica com o universo, como que a gente reza de uma maneira muito profunda, como por exemplo, quando eu me deparei com a oração quântica, eu estava num momento de vida adoecida em diversos níveis, em diversas áreas da minha realidade. E aí eu entendi que eu precisava agradecer pela minha cura antes que ela chegasse. E de fato, todos os dias, quanto mais eu agradecia por aquela cura,
mais a minha alma, o meu coração se sentia curado, mais perto da cura eu começava a me sentir. E isso não significa que nessa etapa do agradecimento, não significa que eu não tivesse momentos de tristezas ou angústias naquele período, mas eu já estava agradecendo por estar me libertando, eu já estava agradecendo por já ser a versão que eu almejava me tornar. E de fato é assim. Existe inclusive uma frase de Rumi Sufi, que foi um grande sábio da humanidade. Ele diz que o manto da gratidão ilumina a nossa jornada. Não sei a frase completamente de forma pontual, mas é basicamente isso. Ele indica que nós necessitamos vestir o nosso ser com o manto da gratidão. Porque sim, o agradecimento é uma chave que abre muitos portais. E não significa que a gente não precisa estar triste no momento que a gente agradece, muito pelo contrário, a gente pode agradecer nos momentos difíceis e no meio da tristeza, porque aqui não tem nada a ver com negar a essência do ser humano que somos, mas sim entender a necessidade de ter uma comunicação muito clara com a fonte. Então, nesse processo, nós entendemos que o universo ele se comunica conosco a partir do nosso ser integral. O nosso ser, a nossa vibração, ela mora dentro do nosso chakra cardíaco, bem aqui, exatamente. E quando nós passamos a se tornar a pessoa que já vive aquela realidade, nós emitimos uma luz muito bonita, que muitas vezes a gente não enxerga com os olhos físicos, mas sim, ela sai do nosso campo eletromagnético e se conecta com o vácuo quântico. Como nós compreendemos, o vácuo quântico é uma energia de oceano infinito de amor. E essa energia está constantemente se comunicando com o nosso campo eletromagnético, independente se a gente acredita nisso ou não, exatamente. Não importa o nível da nossa crença no universo, na inteligência infinita, no vácuo quântico ou no nosso campo eletromagnético. Essa inteligência universal vai estar se comunicando conosco sempre, exatamente. Então, quando nós mostramos uma imagem, uma tela mental ou uma mensagem de agradecimento, o nosso campo eletromagnético, que é a nossa aura, emite esse raio de luz para o vácuo quântico e, como consequência, a gente projeta no espelho da vida essa realidade. Aqui nós precisamos compreender que a vida, ela nada mais é do que um espelho daquilo que vibra no nosso mundo interior. Então, quando acontecem coisas no nosso mundo externo, a verdadeira correção não é no mundo externo, é dentro de nós. Literalmente, o processo é de dentro para fora. Isso se aplica muito na lei do hermetismo. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Portanto, quando nós modificamos o nosso estado interno, corrigimos as nossas formas, pensamentos e mudamos a nossa identidade, a gente passa a colapsar, a viver uma nova realidade. Só que mudar a identidade é um processo diário, é um processo onde você vai aprender a se tornar a pessoa mais importante da sua vida, exatamente. Você precisa se tornar o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, a conversar com você, a parar na frente do espelho e falar contigo, olhando nos teus olhos, exatamente. Se você não nutrir um diálogo de amor, carinho, presença e escuta das suas próprias palavras sobre quem você é, como que a sua vida vai se transformar? Então aqui um segredo muito profundo de como você muda a sua vida é utilizar o poder do eu sou. A verdadeira oração quântica também se conecta com eu sou. Eu sou prosperidade. Então, no momento que você, por exemplo, quer atingir um salário dos sonhos, um bem material, você vai trazer um mantra do eu sou. Eu sou prosperidade. Porém, onde que você vai modificar a sua realidade? Parando de proferir palavras de escassez. É desafiador, mas isso se aplica até quando estamos doentes. Não proferir palavras de doença, não proferir palavras de falta. E é aqui que entra o ponto.
porque quando estamos na dor, é natural que a gente fale da dor. E tá tudo bem, se permita passar o tempo necessário vibrando nessa frequência se você sentir essa necessidade. Mas lembre-se que o quanto antes você conseguir sair dessa rota e focalizar a sua energia para um novo movimento de pensamento, de comando, de direcionamento, mais rápido o seu mundo exterior vai mudar. Mas isso não quer dizer que você não precisa sentir as suas emoções, porque esse processo da cocriação, ele se torna muito mais leve e muito mais gostoso de ser praticado quando você se permite ser literalmente a sua essência e navegar naquilo que vibra dentro das tuas emoções. Porém, também existe uma sabedoria que você também precisa tomar o piloto da sua vida, você precisa pilotar a sua história, você precisa ser literalmente o protagonista do barco da sua vida. Então vai ter momentos que você vai dar passagem para esses sentimentos, mas em outros momentos você vai assumir o comando. E é aí que entra o eu sou, esse direcionamento da cocriação da realidade. Então, se você falar eu sou prosperidade, você não pode vibrar ao mesmo tempo na outra frequência. E aí você vai ter que começar a ter muita prudência, um processo de consciência das suas atitudes ao longo do dia. Porque não basta praticar a manifestação de manhã e no resto do dia tomar atitudes que não estejam alinhadas com esse processo aqui que foi feito no início daquele movimento. Portanto, lembre-se que o estado da congruência, ele é fundamental para você colapsar uma nova realidade. E esse é o desafio. É como se você estivesse passando por uma iniciação, é como se você estivesse começando uma escola, um processo de você se autoeducar, um processo de você realmente conseguir vigiar os teus pensamentos, as tuas emoções. E isso não significa que você precisa dar certo o tempo inteiro nesse processo, mas significa que sempre que você sentir e perceber a necessidade de mudar a sua realidade, que você precisa retomar essa autoconsciência, literalmente se conectar com a sua mente mestra e começar a direcionar o barco da sua vida e a sua mentalidade para o caminho que você quer viver, porque nada começa no mundo externo, tudo começa na mente. E se você direciona a sua mente, você pode ter certeza que você vai chegar onde você quer, independente do tempo que isso leve para acontecer. E aqui está um ponto muito importante. A gente não pode esperar que a cocriação seja algo muito imediato na nossa vida. Nós precisamos realmente criar um processo de virtudes, um processo de lapidação espiritual. E a paciência é um atributo muito importante nesse processo. E aqui eu digo isso para vocês do lugar de uma pessoa que cocriou coisas há muitos anos atrás e que ainda está vendo a manifestação de coisas que eu coloquei no meu mural dos sonhos, no meu caderno da cocriação há muitos anos atrás. Então eu fui vendo que a gente de alguma forma tem que largar essa pressa, esse processo de querer que tudo aconteça para ontem. Não quer dizer que a lei da atração não vai responder a algumas manifestações logo de imediato, mas a vida, ela muitas vezes se desdobra de um processo mais lento, porque nós estamos numa dimensão que não é muito acelerada. Por exemplo, nas dimensões mais elevadas, você rapidamente pensa e cocria. Quanto mais densificada é uma dimensão, mais devagar é o processo de cocriar. Portanto, nós necessitamos ter virtudes espirituais, respeitar o nosso tempo, porque 1 ano, 2 anos, 3 anos é coisa que passa voando. E quando você perceber, nossa, hoje eu estou vivendo algo que eu coloquei lá no meu caderno da cocriação ou no meu mural dos sonhos, exatamente. Portanto, se lembre que você precisa se recordar que a manifestação da realidade, você pode manter a sua vida, o seu lado humano, mas de uma forma mais elevada, mais evoluída, entendendo que você pode ser quem você sempre foi, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para essa antiga versão
ensinando para ela. Portanto, se recorde, sempre que você quiser uma mudança na sua vida, não peça, agradeça, não peça. Veja como você pode mudar os seus comportamentos para se comunicar de forma correta com o todo, para você atingir aquela oração. Portanto, a verdadeira forma de orar é sentir a vibração daquilo que você almeja como se fosse realidade, é crer antes de ver. Literalmente, é assumir que dentro de você existe sim um Deus, uma deusa, que possui o poder de comandar o barco da sua vida e que o mundo externo nada mais é do que um jogo que você pode sim comandar. Só que tudo depende da forma que você comanda aqui, em primeiro lugar, a sua mente. E saiba, muitas vezes a gente acredita que a nossa mente tem o poder de nos comandar, de nos controlar, e ela é muito poderosa, sim. Eu já passei por isso. A minha mente me controlava de uma forma surreal, mas no dia que eu acordei para o meu verdadeiro eu, e isso foi graças à espiritualidade, eu entendi que existia um eu na minha mente mestra, na minha consciência capaz de comandar minha mente, e aí ela parou de vencer. E ela compreendeu também que ela é muito poderosa e hoje ela está ao meu favor, me direcionando para as coisas que eu quero. Só que para a gente chegar nesse nível, a gente precisa reformular, reprogramar a nossa mente, as nossas emoções e reprogramar muita coisa que está guardadinha aqui. Então a gente precisa ter paciência, porque isso não é da noite para o dia. Eu passei mais de 10 anos no caminho espiritual para conseguir chegar no nível da minha mente estar ao meu favor. E mesmo assim vai ter momentos que ela não vai estar, porque nós somos humanos. Só que em algum ponto nós precisamos se conectar com esse eu verdadeiro ao ponto que ele guia a nossa vida para o melhor destino, para a melhor linha do tempo. E você, me conta aqui nos comentários hoje qual linha do tempo você quer se conectar e qual é o seu maior objetivo. Vamos juntos co-criar com a lei da atração. E se você tem alguma ideia de conteúdo, aproveita e coloca aqui também. E aqui na descrição desse vídeo eu estarei também deixando o link do código Aura e do código Grabovoi, que são 2 movimentos que eu, Mariane Medeiros, criei para guiar vocês no processo da autoconsciência e do despertar da cocriação da realidade. Gratidão por você chegar até aqui e eu te espero no próximo conteúdo.